Olá, pessoal do Me Salva. Iniciamos então o nosso terceiro módulo das aulas sobre a matéria de ética para a OAB e vamos iniciar falando sobre um assunto que é do interesse de quem atua realmente como advogado, provavelmente todos nós no futuro. Uh, Na verdade, quem faz disso, né, o seu ganha-pão, que são os honorários advocatícios. Então, se a gente for pensar essa matéria, seria pensar então quanto ganha e principalmente quanto pode ganhar, quanto pode cobrar um advogado. A primeira coisa que eu queria combinar com vocês, então, é que, em relação a essa matéria, eu vou fazer uma leitura, digamos, sistemática das duas leis que a gente está trabalhando na prova de ética, que é o Estatuto da OAB e o Código de Ética, que a gente já vinha trabalhando, certo? Então, como eu vou fazer as duas, digamos assim, em conjunto, as duas em mãos, para quem quiser dar uma acompanhada pela lei, beleza? O primeiro parâmetro, então, que a gente tem que ter em mente, sempre quando falar em horários, é uma coisa chamada tabela da OAB. A tabela da OAB, ela, na verdade, é um parâmetro fixado pela própria OAB, digamos, de limites mínimos de cobrança de certas atividades privativas de advogado. Essa tabela é importante porque, por ser o parâmetro mínimo, a lei vai dizer, então, que os advogados, os honorários, todos têm que levar em conta essa tabela. Então, sejam os honorários fixados pelo próprio advogado, quando combinar com o seu cliente, sejam aqueles fixados pelo juiz, certo? Vamos pensar então as diferenças dos honorários. Existem três tipos de honorários que podem ser cobrados. São esses três tipos. Primeiro, os convencionados, que são então aqueles que o advogado e o cliente convencionam entre si antes de iniciar o processo. Além disso, a gente tem os arbitrados pelo juiz. E, por fim, os sucumbenciais. Os três tipos de honorários, então, eles precisam levar em conta a tabela da OAB, conforme eu já falei. Algumas coisas importantes. Esses honorários fixados, arbitrados pelo juiz, eles, por exemplo, também podem acontecer no caso de um advogado atuar como defensor público. Nos casos, nas comarcas principalmente, em que não há defensor público, ou por alguma razão o defensor público não se fez presente. E aí, nesse caso, então, a gente tem aquela figura do defensor dativo, que muitos de vocês devem conhecer, e nesse caso o juiz vai arbitrar os honorários de acordo, então, com a tabela da OAB. Vamos colocar assim. Também levando em conta, então, esses valores mínimos. É isso que determina o Estatuto da OAB e o Código de Ética, certo? Claro que quando houver honorários convencionados previamente pelo juiz, desculpa, pelo cliente ou advogado, o juiz leva isso em conta, no sentido de não também arbitrar um honorário muito fora do padrão, digamos que esse advogado já vai estar recebendo um valor antecipado pelo seu cliente. Então, esses horários convencionados devem ser levados em conta pelo juiz. Então, nesses casos todos, a gente tem o respeito da tabela e, em relação aos honorários sucumbenciais, uma determinação importante da lei é aquela que diz lá no artigo 85, parágrafo 14 do novo CPC, o CPC de 2015, que determina que esses honorários sucumbenciais são devidos ao advogado da parte vencedora. Então, digamos que a gente entre com uma ação contra, enfim, uma pessoa, né, algum litígio que seu cliente esteja, e essa parte, a gente ganha essa ação, então a gente acaba sendo vencedor. Bom, a outra parte, então, deve esses honorários sucumbenciais, que também vão ser arbitrados pelo juiz. Interessante notar que esses sucumbenciais possuem natureza alimentar, ou seja, eles têm todas as características dos valores que possuem natureza alimentar. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, certo? Bom, então, ainda sobre esses honorários, esses três tipos de honorários, né? A gente vai ter, então, eles todos como, e aí, continuando aquilo que eu falava, possuindo natureza alimentar.
ou seja, possuem preferência no momento da falência de alguma empresa, digamos. Isso é importante, além de em outras situações, como em concordata, insolvência civil, etc. São as determinações que a lei prevê, mas basta saber, então, que eles possuem natureza alimentar. O advogado vai, então, digamos, né, atuar numa ação, o juiz vai arbitrar alguns honorários, e no número 2, lá, quando eu falava dos arbitrados pelo juiz, importante a gente saber que eles podem ser executados de forma autônoma, ou seja, o advogado tem a opção de executar esses advogados, ele forma, então, um título judicial, um título executivo de cobrança, e eles podem ser executados ou de forma autônoma ou nos próprios autos do processo. E aí, então, o advogado tem essa opção de escolher o que ele prefere, certo? Todos esses honorários constituem verbas que são devidas aos sucessores do advogado, caso aconteça alguma questão, né? Enfim, caso o advogado venha a falecer antes de ter executado esses valores, eles são, então, devidos aos sucessores, entram, então, em situação na própria herança devida, certo? Então, esse dinheiro não vai se perder, obviamente, em razão do falecimento do advogado. Ainda uma última coisa que eu queria falar com vocês em relação a isso é que a OAB, ela tem, e aí é compreensível entender o porquê, justamente por ser uma organização que visa a proteção dos advogados, não é mesmo? É uma associação formada justamente para isso. Então, ela tem uma visão, digamos, pró-advogados. E nessa questão dos honorários, isso é muito claro. Então, se tiver algum caso em que a gente tem alguma dúvida, não sabe exatamente a regra, mas quer optar por alguma das alternativas, o conselho que eu deixo é pensar, então, nessa visão pró-advogado. Havendo uma opção mais benéfica e uma menos benéfica, principalmente em relação aos honorários, aqui falando, importante lembrar isso, se a gente não tem bem certeza, eu escolheria aquela que é um pouco mais pró-advogados, certo? E aqui, é claro, isso é uma dica para quem não souber, né? Se tu souber a regra específica e souber que naquele caso realmente não é pró-advogado, obviamente vai pelo teu estudo. Mas é nesse caso, então, de não haver uma resposta, né, enfim, imediata, é uma dica importante. Com base nisso, vamos imaginar, então, aqui um caso em que a gente tem um escritório chamado Silva e Amaral, escritório de advocacia, contratou a advogada Silvia, não Silva, mas a advogada Silvia, para atuar, então, em processos trabalhistas. No contrato de trabalho firmado com essa sociedade de advogados, ela é uma advogada contratada, não é uma advogada sócia, por óbvio. Havia, então, uma cláusula que dizia que, em razão do alto salário da Silvia ia ganhar muito dinheiro, os honorários de sucumbência, ou seja, aqueles devidos caso a Silvia ganhasse algum processo, não seriam devidos a ela e deveriam ser repassados obrigatoriamente à sociedade Silva e Amaral. Então, em relação aos honorários de sucumbência. Esse contrato, então, previa que a Silvia deveria abrir mão desses valores. Se a OAB lhe pergunta isso e a gente não tem bem certo qual é a regra, mas só levando em base como o que a gente conversou antes sobre essa visão da OAB pró-advogados, a gente poderia dizer, então, que essa cláusula é nula, certo? Muito bem, exatamente. Trata-se de cláusula nula, a gente, na verdade, vai ter uma disposição legal em relação a isso, mas a gente nem precisaria saber. Basta, então, ter em mente que, de fato, existe uma certa ideia de proteção aos honorários do advogado, que ele não vai poder, então, digamos assim, abrir mão disso em razão de um alto salário, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa, sem misturar. Tá, mas e aí? E se a gente tem um caso de que o cliente não paga? O que acontece? Nessa situação, então, a gente sim o advogado tem o direito de entrar, né, com uma ação de cobrança. Não importa que a gente tente, né, enfim, cobrar de todas as formas, mas o cliente ele realmente não quer cobrar. Claro que sempre as vias não judiciais são preferíveis, mas tem sempre a opção, então, de entrar com uma ação de cobrança. O que é importante saber em relação à ação de cobrança? Bom, a primeira coisa é que essa ação de cobrança, isso está específico na lei, ela vai prescrever
em 5 anos. É um prazo esse que é bom a gente ter em mente e é bom saber como se conta esse prazo. Então, esse prazo, ele é contado de 5 anos de alguns marcos temporais. São eles, então, o vencimento, e aí, claro que não são todos os marcos temporais, depende muito do caso concreto, mas então, o vencimento do contrato, o primeiro marco temporal, digamos que exista aí um contrato, a gente está cobrando os valores desse contrato, então a partir do vencimento dele, do trânsito da decisão que fixou os honorários, da ultimação do serviço extrajudicial. Então, digamos que esse contrato foi firmado com o sentido de, enfim, na atuação de algum serviço que não é exatamente judicial, mas extrajudicial. Então, a partir do momento que esse serviço for feito, da desistência ou da transação. Então, digamos que a pessoa não tenha desistido do processo, tenha transacionado. A partir daquele momento, então, passa a contar, ou por fim da renúncia ou revogação do mandato, em casos, né, em que, enfim, o advogado tenha renunciado, então a prescrição começa a contar a partir daí, certo? Esses 5 anos, então, é uma data boa de lembrar que pode acabar sendo cobrada. Por fim, eu ainda queria lembrar uma coisa que a OAB gosta de nos perguntar, que é em relação ao advogado subestabelecido. Ou seja, havendo caso em que o advogado principal da ação, né, digamos que o advogado em que firmou o contrato com o cliente, etc., ele subestabelece para um outro advogado, né, enfim, ele passa um subestabelecimento, e aqui, claro que sem reservas, com reservas de poder, né, aquele subestabelecimento que o advogado sequer precisa contar para o cliente que ele fez. Nesse caso, digamos que o advogado subestabelecido, ele atuou no processo e ele quer cobrar do cliente, porque, na verdade, o cliente também não lhe pagou. E ele atuou, então, digamos que ele tem esse direito. Mas como faz isso? O importante aqui é lembrar, isso já foi cobrado algumas vezes, que quem subestabelece possui uma certa preferência na cobrança. E nada pode ser feito sem seu consentimento. Então, é necessário sempre a intervenção ele pode fazer, o subestabelecido pode entrar com ação de cobrança, mas com a intervenção do subestabelecente. Certo? Ele não pode, então, de maneira autônoma entrar com essa ação de cobrança, porque se entende que, na verdade, ele estaria agindo, né, enfim, em acordo com aquele que é o advogado principal, que foi quem efetivamente conversou com o cliente, etc. Então, esse consentimento ele é necessário, isso é importante lembrar. Beleza, pessoal? Continuamos, então, com honorários na nossa próxima aula. Valeu!